Paz do Senhor, irmãos. Vamos de novo, vamos tentar de novo. Paz do Senhor, irmãos. Tudo bem com vocês? Que bom estarmos aqui. De novo, eu queria te convidar a fechar os seus olhos. Nós já oramos bastante, mas eu queria curva a sua cabeça. Pai, nós estamos à tua presença. Nós estamos ouvindo, já ouvimos os testemunhos, já adoramos o teu nome, já glorificamos o teu nome. Daqui um pouco, Jesus, iremos orar, crendo Jesus na cura, crendo que o Senhor irá operar no meio de nós milagres, prodígios e maravilhas, pois o Senhor ainda cura, o Senhor ainda opera milagres. Nós nos colocamos diante da tua presença e queremos, Senhor, ouvir a tua voz, ouvir a tua palavra e ser impactados por ela. Em nome de Jesus, nós te adoramos, nós te bendizemos, nós te glorificamos e pedimos, Senhor, abra o nosso entendimento, abra o nosso coração e esteja atento a ouvir a tua voz. Em nome de Jesus, louvor da tua glória. Amém. Você pode aplaudir a Jesus mais uma vez. Glórias a Deus. Eu queria ler com vocês um texto bem conhecido, que quero compartilhar algo rapidamente com os irmãos. Está lá em Tiago, capítulo 5, versículo 13 em diante. Vou ser bem breve, porque daqui a pouco nós vamos orar. Se você estiver, eu coloquei no grupo mais cedo, no grupo da igreja, convidando os irmãos que nós íamos ter períodos de oração. Nós já oramos aqui, já falamos com Deus, eu creio que o Senhor já falou com algumas pessoas. Os testemunhos aqui, Deus trouxe resposta. Eu recebi ali o exorcismo do cartão de crédito. Recebi. Brincadeiras à parte, mas nós vamos orar. Então, creia, alimente no seu coração, crie expectativa que o Senhor vai operar curas no meio de nós nessa noite, em nome de Jesus. Amém? Se já não, eu creio que já curou, Deus já está fazendo, porque não é do muito falar. Nós vamos entender algo aqui, um princípio rapidamente, mas não é tanto daquilo que eu ou a pessoa que está orando por você faz, mas sim da fé. Diz respeito ao quanto nós cremos em Deus. Tanto é que, não sei se os irmãos que eu tenho a oportunidade e o privilégio de orar por vocês, vocês vão observar que a minha oração sempre começa, Espírito Santo, Deus, enche esse coração de fé, enche esse coração do teu Espírito, enche este coração da certeza que o Senhor pode curar, porque é a fé que realiza, amém? E eu queria ler com vocês, e falando de oração e falando de fé, um texto nessa linha. O culto em si já começou, nós desde manhã, compartilhei brevemente de manhã esse texto. Eu queria discorrer pelos próximos minutos. Vamos ler até o versículo. Vamos ler, aí a hora que for para parar eu falo. Eu leio vocês leem o seguinte: está alguém entre vós sofrendo? Faça oração. Está alguém alegre? Cante louvores. O 14, vocês? Está alguém e a oração da fé o salvará, salvará o enfermo, e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Vamos ler o 16. Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros, e orai uns pelos outros, para seres curados. Muito pode, por sua eficácia, Aleluia. Elias era homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, e orou com instância para que não chovesse sobre a terra. E por 3 anos e 6 meses não choveu. Vocês? E orou de novo. E o céu deu chuva, e a terra fez germinar seus frutos. Aleluia. Glória a Deus. Meus irmãos, se algum entre vós se desviar da verdade e alguém o converter, vamos ler o 20. Sabei que aquele que converte o pecador do seu caminho errado salvará da morte a alma dele e cobrirá a multidão de pecados. Amém? Glórias a Deus. Vamos mais uma vez aplaudir o Senhor por esse texto, pois, glória a Deus, essa é a palavra de Deus. Rapidamente quero compartilhar algo com vocês.
Esse texto eu gosto muito do livro de Tiago, nós já estudamos aqui, foi tema do Gerar por alguns meses. Mas nós vemos aqui o apóstolo Tiago, nosso querido irmão Tiago, o pastor, pregador Tiago, exortando e terminando. Essas são as últimas palavras da carta ao Tiago, aos nossos queridos irmãos ali de Jerusalém. E ele termina a sua carta orientando os irmãos à oração. Quando nós observamos no começo do capítulo 1, ele começa essa carta chamando os irmãos à oração. Se você observar, ele diz lá: irmãos, alegrai-vos porque vocês estão passando por provações, porque a aprovação de vocês produzirá perseverança, e a perseverança irá produzir fé. E no final de tudo isso, terá um fim necessário, ou seja, você e eu sairemos bem disso. E aí ele continua dizendo, nos mostrando, e aí ele tem um versículo, se não me engano, 3 ou 4 do capítulo 1, ele diz: se você quer sabedoria, peça a Deus, que Deus dá, mas peça com fé, sem duvidar no seu coração, porque quem duvida, e ele continua, você vai observando tudo que ele fala no capítulo 1, versículo 5 ali, ó, se algum de vocês necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e nada lhes impedirá, e ser-lhe-á concedida. Glória a Deus. Aí, você observa, tem várias orientações, mas no final ele termina, principalmente ali o versículo 13 em diante. O Senhor me trouxe à memória esse texto de manhã, me saltou um aplicativo que eu uso para o devocional, para a leitura. Ele sugeriu esse texto, eu comecei a ler, Deus começou a falar comigo a respeito da oração. Eu queria ler novamente. O versículo 13 do capítulo 5 diz: está alguém entre vós aflito? Olhe. Está alguém contente? Eu estou lendo a revista corrigida aqui, tá? Se quiser mudar aí. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e orem sobre ele, ungindo com azeite em nome do Senhor. O 15: e a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará, e se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros, para que sareis, e a oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Nós sabemos, e às vezes esses dias eu fiz uma pergunta aqui no Gerar, e acho que foi no Gerar ou foi para a Laina, não lembro agora, mas acho que eu fiz tanto para ela como no Gerar aqui. Foi no Gerar, lembrei. Um crente, você acredita que alguém que não ora, não lê a Bíblia e não jejuma, irá para o céu? Não precisa me responder, mas pense. Aí logo alguns, vai, não vai. E aí nós conversando, falando, e entendendo, vou ser bem breve aqui, eu gosto às vezes de pegar os textos e ficar explanando vários minutos, não, eu quero ser bem sucinto, para que nós podemos ter tempo para orar. Exercitar aquilo que nós estamos falando aqui agora. Eu entendo o seguinte, que a palavra é muito clara dizendo que nós somos salvos mediante a fé em Cristo Jesus, certo? Nós somos salvos, quem crê e for batizado será salvo. E aí a palavra, Jesus continua, diz: quem não crê será condenado. Mas eu entendo de que a oração, o jejum, a leitura da palavra são bases para as nossas vidas. Sem eles, porque se você observar na palavra de Deus, a palavra é a revelação de Deus. Se você quer conhecer a Deus, você quer saber o que Deus pensa ao seu respeito, você quer respostas de Deus, e às vezes a gente vai, rapidamente passar por esse ponto, nós queremos respostas de Deus e vamos para a oração perguntando a Deus: eu devo fazer, Deus, eu devo fazer, quando Deus já respondeu e está aqui, mas nós não lemos. Eu queria te lembrar isso. Leia a palavra. O jejum, ele serve, a palavra diz, para mortificar a carne. Se você, meu Deus, eu tenho uma dificuldade tremenda de vencer pecados, eu tenho dificuldade tremenda eu estou lutando a minha vida inteira com este pecado, com essa situação, com este problema. Você quer uma arma poderosa hoje, a solução para o seu problema? Volte à prática do jejum. Jejue, porque serve para mortificar a nossa carne. E a oração é a maneira de comunicar-nos com Deus. É a maneira onde Deus, presta atenção, o Criador de tudo que existe, o seu Criador, o Senhor,
dos senhores, o Deus que fez o sol. Quem aqui, já, não sei se vocês gostam de fazer isso, mas quem aqui já viajando, descendo serra ou passando em algum lugar, aí você olha para o lado assim, você vê aquelas cachoeiras maravilhosas, aquelas montanhas, aquela beleza toda, ou os animais, ou a natureza, ou até em vídeo mesmo. Nós nos impressionamos com tudo isso, não é verdade? Eu mesmo gosto muito de quando aquelas coisas sobre o espaço, filme, lá em casa, filme que se tem as naves, se tem estrela, se tem espaço, nós estamos assistindo. Se é bom, se é ruim, a gente assiste. Fica fascinado com tudo isso, com planetas. Um dos filmes que eu mais gosto tem essa temática, já assisti um monte de vezes, tem 3 horas o filme, mas amo assistir aquele filme porque, uau! E aí depois aí o cientista fala, nossa, foi replicado perfeitamente, como se tivesse ao vivo. Ou seja, nós ficamos impressionados com a natureza, com tudo que foi criado, e foi Deus que fez tudo isso. Este Deus todo-poderoso, maravilhoso, criador de buracos negros, da natureza, dos mares, de tudo que existe, Ele deixou uma ferramenta aqui para nós comunicarmos com Ele. E Ele diz, Jeremias 33:3, é isso mesmo, né? Clama a mim, e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Preste atenção, este Deus todo-poderoso diz o seguinte, se você falar com Ele, Ele te responde. Você entende isso? Está entendendo isso? O Deus Todo-Poderoso. Ele diz claramente, se você clamar, eu respondo você. Uau! Então, a oração é uma ferramenta para falarmos com Deus. Então, respondendo a pergunta, eu entendo que se eu não oro, se eu não jejum, se eu não leio a Bíblia, logo eu não tenho como eu crer em Deus. Então, oração é fundamental. Amém? E eu quero te influenciar e convencer a isso, porque existem coisas que a gente pode ter opinião. Eu disse que nós vamos estudar escatologia, o estudo sobre o fim das coisas, Apocalipse, depois de terminar Filipenses, e eu comecei a estudar. Eu me propus, estou estudando, voltei, já estudei bastante isso, mas quero estudar mais, quero conhecer mais. E aí você vai ouvindo, você tem um monte de visão, tem um monte de gente que pensa uma coisa, está tudo bem, mas oração, jejum e palavra, não vem discutir comigo, que a gente vai ter um problema. É necessário, você precisa orar, você precisa jejuar, você e eu precisamos ler a Bíblia. E entendendo isso, nós olhamos aqui o apóstolo Tiago, ele nos chama a essa noção e esse entendimento. A oração, ela é fundamental na nossa vida. A oração, ela é primordial, e um cristão maduro, um crente que crê em Cristo Jesus, é aquele que tem uma vida plena de oração diante das lutas. E eu queria rapidamente focar nisso aqui. Alguém que crê em Jesus, alguém que vai morar no céu, ele precisa, eu estou aqui colocando de maneira geral em todos nós, tá? Os irmãos estão em casa. Se nós cremos em Cristo, se nós buscamos viver uma maturidade cristã, ou seja, o que você quer dizer com isso, Gabriel? Se eu e você desejamos crescer, conhecer mais a Deus, é necessário que nós tenhamos uma vida plena de oração diante das lutas desta vida. Amém? Em vez de ficarmos reclamando, amargurados, desanimados, o Senhor coloca diante de nós algo poderoso e uma ferramenta maravilhosa e diz, se você usá-la, eu irei te responder. Se você usar dela, eu trarei solução e resposta a isso. Entende? Então, consegue entender o que eu estou querendo dizer aqui? E nós, por vezes, desperdiçamos muito tempo, muitas horas do nosso dia, reclamando, procurando soluções, procurando atalhos, hoje de manhã eu falava, nós como crentes em Cristo Jesus, nós ouvimos testemunhos de que Deus faz e realiza. Na hora da dificuldade, temos, em vez de o costume de, primeira coisa, você vê uma pessoa na rua ou passa alguém para você e fala assim, nossa, eu estou com uma dor de cabeça. O que a gente faz? Toma um remedinho. Não é? Quem aqui nunca fez isso? Não, nossa, eu estou com uma dor aqui, eu estou com um problema, isso. Não, é só você fazer assim, toma um chá de boldo, entendeu? Chá de boldo resolve todos os problemas, tira e queda.
Nem sei se boldo serve para isso, mas lembrei do chá do boldo aqui. Não, tem outro. Se eu estou com um problema no cabelo, babosa. Entendeu? Chá de babosa, babosa não é? Babosa resolve todos os problemas. Amém ou não amém? Quando na verdade a minha e a sua postura devia ser assim, ó. Nossa, estou com dor de cabeça. Posso orar por você? Aí você ora. Se Deus não quiser curar, porque Deus, às vezes tem momentos que Deus usa das circunstâncias para nos acrescentar fé, eu já vou falar sobre isso aqui. Aí sim você fala, ó, toma esse remédio, mas vamos continuar orando, porque Deus vai curar. Amém? Quando estamos com problemas, quando temos dificuldades, a primeira coisa que fazemos é ir na direção de Deus? Não, na direção oposta. E aí a gente fica se perguntando por que está tão difícil, por que as coisas não saem do jeito, eu não sei o que fazer, não tenho direção, não, meu Deus, meu Deus, meu Deus. E aí o apóstolo Tiago fala, lá no começo, se você está com falta de sabedoria, você não sabe qual é a direção, está precisando de direção para a vida, se não encontrou respostas específicas aqui, no sentido que a gente encontra, a Bíblia é a resposta, mas essa é a vontade revelada, mas também tem a vontade não revelada de Deus. Peça sabedoria a Deus que Ele dá de forma liberal. Entende? A Bíblia é muito clara. Você quer a resposta de Deus? Quer uma oração que Deus responde? Deus, me dê sabedoria para lidar com essa situação. Entende? Aí a gente vai passando pelos problemas, pelas dificuldades, e a última coisa que a gente faz é ir para a oração. A última coisa que a gente pensa é falar com Deus. A última coisa que a gente faz é de estar diante do Deus Todo-Poderoso que fez os céus e a terra. E aí eu gosto muito da canção, aquela canção que diz, és Deus de perto e também de longe, nunca mudastes. E não de longe. Mas também, eu gosto porque é verdade, é um Deus de perto e não de longe. Desculpa. Mas essa canção eu olho sempre para ela e penso no seguinte, Deus, Ele é o Deus Todo-Poderoso que fez o universo, mas também é o Deus que se preocupa com você, que se preocupa comigo, que quer participar das decisões do nosso dia. Entende? Hoje, confesso que foi um dia muito complicado para mim. Começou, eu até brinquei com a Laina, falei, hoje estou adiantado no serviço, então vai ser tranquilo. Que dia. E às vezes nem foi tanta coisa, mas que dia, meu Deus. E aí eu parei, tem uma hora que eu estava entrando dentro de casa, eu parei, respirei e falei, e lembrei daquilo que eu tenho falado e ensinado. Espírito Santo, lidera a minha vida, lidera esse dia, está muito difícil, Jesus. Está complicado hoje. Fala comigo, direciona a minha vida. E aí sabe o que é interessante? Sabe o que aconteceu? Continuou difícil, mas é impressionante porque passou que eu senti o próprio Deus falando comigo. Deus usou outras pessoas para falar comigo. E como foi complicado, mas chegando aqui, eu percebi que ainda continuou, estava meio agitado. Minha mãe parou para falar comigo, você está bem? Está tudo bem? Estava meio, não sei se vocês perceberam que nem cantar eu cantei, mas chegando aqui agora o Senhor foi falando comigo, e eu percebendo que na hora da dificuldade, é na hora que as coisas mais apertam, na hora que as coisas estão mais difíceis, que nós precisamos ir para a oração. Nós precisamos falar com Deus, nós precisamos ouvir a voz de Deus. Consegue entender o que eu estou falando? É nas horas mais difíceis, é na hora que o negócio, o calo apertou, é esse momento que nós devemos estar de joelhos, diante da presença dEle. Porque o texto diz muito claramente, está alguém entre vós doente? O que nós devemos fazer? Orar. A tradução é, está alguém entre vós aflito? Está alguém entre vós cansado? Está alguém entre vós com problemas, a gente conhece, emocionais? Está com problemas, eu estou com um problema tão difícil, eu não consigo resolver. Ore. E aí é lindo porque, como eu disse, no capítulo 1, Tiago está falando assim, para você orar por você mesmo, pedir. Mas no capítulo 5, ele não está falando para você simplesmente orar. Mas você que precisa, procure irmãos. Se você observar aqui, o contexto é esse.
Procure irmãos, procure pessoas. O versículo 14, passa aí por favor. Se está entre vós doente, chame os presbíteros da igreja. Então vou procurar o irmão Denis. Não é só o irmão dele, mas o presbítero está falando de pessoas, os irmãos, a sua liderança, pessoas que podem orar e interceder por você. Coloca o 15. A oração da fé salvará o doente, e o Senhor levantará. E se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Você está entendendo? Eu estou aqui, você está... Gabriel, eu estou bem calmo aqui, bem para você entender o que a palavra está dizendo para você. Você está precisando, eu sei que todos nós precisamos. Nós ouvimos os testemunhos, ouvimos aquilo, e aí você fala, nossa, Deus sou eu. Brinquei com o Denis porque realmente estou com esses cartão que precisa resolver, sabe? Então você começa a falar, Deus, eu recebo, Pai, é comigo, olha para mim. Todos nós precisamos, todos nós temos as dificuldades do dia a dia, mas como nós esquecemos, como nós não nos lembramos, a última coisa que vem à nossa memória é orar, falar com Deus. Está entendendo? Deus me colocou e me chamou aqui para isso. Eu vou parar, não prolongar mais. Paremos de desperdiçar tempo, paremos de murmurar. Nos problemas, não murmure. Está passando por momentos difíceis, não murmure. Ore. Está passando por dificuldades, peça a oração. Está passando por momentos complicados, fale com Deus. Clame ao Senhor. Deus pode transformar problemas em triunfo pela oração. Que é o que o texto está dizendo. Se você está doente, peça aos presbíteros para ele orar, ungir com óleo, e o Senhor, a oração da fé, salvará o doente. E se ele cometeu pecados, aleluia, seus pecados serão perdoados. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. E aí ele continua ainda, ó. Aí o versículo 16 que nós conhecemos muito: confessai as vossas culpas ou os vossos pecados uns aos outros. E aí eu acho lindo aqui que a gente às vezes pegou muito isso, glória a Deus, aprendemos isso, confessar uns aos outros, para houver cura, mas a cura vem confessando e orando. Confessai os seus pecados uns aos outros e orai uns pelos outros, para que sareis. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Deixa eu dizer para você, a palavra te chama de justo. A palavra te chama, fala aí pro irmão que está do lado aí, dá um cutucão nele, fala, acorda irmão, você é um justo. Fala pro outro lado e fala, você é justo. Amém? Cristo te justificou. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia. Ore. Ore. E aí, para mim encerrar, o apóstolo nos dá uma orientação para que nós devemos orar. Ele diz: ore pelos doentes, ore pela sua nação e ore por aqueles que estão longe, ou pelos desviados, como ele diz no versículo 19 e 20. Olha o que ele diz aqui: irmãos, se alguém entre vós tem se desviado da verdade, e alguém o converter, saiba que aquele que fizer converter do erro do seu caminho um pecador, salvará da morte a alma e cobrirá uma multidão de pecados. Amém? Se há entre nós alguém que precisa voltar para os seus caminhos, entregar os seus caminhos ao Senhor, eu queria te convidar, nesta noite, volte para o Senhor. Entregue o seu caminho e o seu coração ao Senhor. Porque eu gosto sempre de lembrar, nós adquirimos uma dívida impagável lá no Éden. Nós cometemos pecados que isso foi uma grave ofensa a Deus, e a Bíblia diz que todo pecado é para a morte.
O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida. Cristo se entregou na cruz do Calvário por mim e por você. Eu e você somos pecadores. Arrependa dos seus pecados. Confesse eles diante do Senhor e deixe Ele ser seu Salvador e seu Senhor. Amém? E você e eu que já entregamos o caminho e o coração para o Senhor, ore por essas pessoas, porque se você e eu convertermos alguém dos seus pecados, dos seus maus caminhos, nós estaremos salvando uma pessoa, tirando da morte eterna e cobrindo uma multidão de pecados. Amém? Você pode ficar sobre os seus pés? E eu queria te convidar, primeiro, antes da gente orar e chamar aqui na frente. A palavra diz de novo no versículo 16. Coloca de novo aí. Lê comigo, 1, 2, 3. Confessai. A oração. Aleluia. Os meninos vão colocar a música um pouco mais alto e eu queria te convidar a sair do seu lugar. Porque a gente às vezes pega a pessoa mais conhecida porque é mais cômodo. Entendo. Mas eu queria te incentivar agora a exercer esse texto. A oração do justo ela é poderosa. Procura alguém. E se você está precisando de repente confessar alguma coisa ou falar, ou simplesmente está passando um momento de dificuldade hoje, ou doença, enfim, peça para essa pessoa orar por você. E creia que o Senhor irá operar milagres nessa noite, no meio de nós. Depois nós vamos orar, se alguém estiver doente, nós vamos interceder, mas eu queria te convidar a fazer isso. Pode começar, se quiser sair do seu lugar aí, procure alguém, ore e você vai orar. Mas preste atenção, antes de orar, pergunte. Fala assim, o que você quer de Deus hoje? O que você precisa de Deus hoje? Qual que é a sua oração? Qual o seu clamor? Qual a sua súplica? E na sua oração, faça isso. Peça ao Espírito Santo. Fala, Espírito Santo, enche esse coração de fé. Para que essa pessoa creia que o Senhor é poderoso para fazer. E ore. Amém? Pode sair do seu lugar. Procure alguém. Ore por essa pessoa. 5 minutos para fazer isso. Por favor, não deixe ninguém sozinho. Tem gente aqui na